Você já se perguntou se dentro da sua própria mente poderiam existir duas consciências separadas? E se eu te dissesse que suas decisões poderiam ser tomadas antes mesmo de você ter consciência delas? Imagine despertar e descobrir que suas mãos têm vontades próprias. Isso não é um filme de ficção científica, mas a realidade vivida por alguns pacientes na década de 60 devido ao experimento do homem dividido de Roger Sperry. John sofria de epilepsia severa. Como último recurso, os médicos cortaram seu corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios. O que aconteceu depois foi incrível. Quando uma palavra era mostrada em seu campo visual direito, ele conseguia lê-la e dizê-la em voz alta sem problemas. Mas se a mesma palavra aparecesse em seu campo visual esquerdo, ele dizia não ver nada. No entanto, se lhe pedissem para desenhar o que não via com a mão esquerda, ele conseguia fazê-lo perfeitamente. Às vezes, John tentava abotoar a camisa com uma mão enquanto a outra mão desabotava os botões. Era como se duas mentes coexistissem em um mesmo corpo, cada uma com suas próprias intenções. O que isso nos diz sobre a consciência? Esses experimentos revelaram que, em certo sentido, os dois hemisférios do cérebro podiam funcionar como entidades quase independentes. Se o corpo caloso estiver intacto, esses dois hemisférios se comunicam e trabalham juntos de maneira tão eficiente que nunca notamos sua independência. Mas ao desconectá-los, parecia que havia duas mentes trabalhando dentro de uma mesma pessoa. Agora imagine que suas decisões já foram tomadas pelo seu cérebro antes que você tenha consciência delas. Soa inquietante, não é? Isso é exatamente o que revelou o experimento de Benjamin Libet em 1983. Os participantes deveriam mover um dedo enquanto observavam um cronômetro para indicar o momento exato em que decidiam se mover. Ao mesmo tempo, sua atividade cerebral era registrada. Descobriu-se que o cérebro começava a preparar o movimento 350 mm antes que a pessoa tivesse consciência de sua decisão. O experimento de Benjamin Libet sugeriu que nossa sensação de livre-arbítrio poderia ser uma ilusão. Se o cérebro inicia o processo de tomada de decisões antes de termos a sensação consciente de decidir, então realmente estamos escolhendo de maneira livre. Estudos mais recentes tentaram replicar e expandir as descobertas de Benjamin Libet usando técnicas de neuroimagem mais avançadas. Alguns confirmaram o desfazamento temporal, enquanto outros questionaram a interpretação de que o cérebro toma decisões por conta própria. Elliot era um homem de negócios bem-sucedido, cuja vida mudou drasticamente após uma cirurgia cerebral. Elliot era brilhante. No entanto, após a remoção de um tumor cerebral, algo mudou. Embora pudesse raciocinar logicamente e responder a perguntas complexas, Elliot perdeu a capacidade de tomar decisões em sua vida. Passava horas analisando detalhes insignificantes, priorizar, decidir. Por exemplo, podia levar horas para escolher entre duas canetas decidir o que comer. O neurocientista Antônio Damasio estudou o caso de Elliot e descobriu que ele havia perdido a conexão entre a emoção e a tomada de decisões. Embora estivesse ciente das opções lógicas, não conseguia atribuir-lhes peso emocional, o que tornava impossível escolher entre elas. Este caso demonstrou que as emoções não são um obstáculo para a razão, mas sim uma parte essencial dela. Sem emoções, a tomada de decisões se torna quase impossível porque não se pode atribuir um valor às opções. Imagina não poder reconhecer os rostos das pessoas que amas, nem mesmo o da sua própria esposa. Esta é a história do Dr. P, documentada pelo neurologista Oliver Sacks em seu livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. O Dr. P era um professor de música talentoso. À primeira vista parecia perfeitamente normal. No entanto, começou a mostrar comportamentos estranhos. Não conseguia reconhecer objetos e pessoas de maneira visual, embora sua visão física fosse perfeita. Durante uma consulta ao final da sessão, o Dr. P olhou para sua esposa e, em vez de reconhecê-la como uma pessoa, tentou levá-la à cabeça como se fosse seu chapéu. P nos faz questionar quanto da nossa realidade é construída pela nossa mente. Você sabia que ouvir nosso próprio nome realmente ativa, de maneira bastante interessante, áreas específicas do cérebro associadas à autorreferência e ao processamento emocional? Estudos demonstram que é, de fato, a palavra que mais gostamos de ouvir em toda a linguagem e fascinante. Além disso, as pessoas tendem a ter afinidade com coisas que soam como seu próprio nome.
Por exemplo, é mais provável que alguém chamado Dennis seja dentista. Elefantes, papagaios, golfinhos e alguns primatas não apenas têm nomes próprios, mas também os usam para se chamar entre eles. Eles até têm dialetos regionais. Pesquisadores como Nicola Clayton e Nathan Emery descobriram que os corvos são capazes de antecipar as ações de outros corvos. Se um corvo é observado enquanto esconde comida, mais tarde ele mudará o esconderijo se acreditar que foi visto. Além disso, os corvos que haviam roubado comida anteriormente de outros corvos eram mais cautelosos, ou seja, eles podem se colocar no lugar dos outros. Em estudos com macaco rhesus, foi descoberto que eles podiam avaliar seu próprio conhecimento. Os macacos frequentemente escolhiam não fazer uma aposta se sentissem que suas respostas não eram corretas, indicando que estavam cientes da certeza ou incerteza de seu conhecimento. Para mim, a questão não é se os animais têm consciência. A pergunta real é a partir de que ponto consideramos que um ser é simples demais para não ter consciência? Teoria da simulação preditiva. Esta teoria sugere que o cérebro cria constantemente simulações internas do mundo e as compara com as informações sensoriais que chegam. Em essência, vivemos em uma alucinação controlada que nos ajuda a interpretar o ambiente. Usand afirma que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, presente em toda a matéria. Sobretudo, não confundir o panpsiquismo com o panconjamonismo. Diferentes. A teoria emergente da consciência propõe que a consciência emerge quando as redes neurais alcançam certa complexidade. Ou seja, como qualquer emergência, como quando a umidade é produzida por pequenas gotas de água, ou as dunas do deserto são formadas por pequenos grãos de areia, etc. Agora vamos entrar no terreno das máquinas. Poderia uma inteligência artificial ser consciente? Durante o último Natal, notei que o ChatGPT parecia mais preguiçoso do que o habitual. As respostas eram mais curtas e simples. Conversei com um amigo e ele havia notado o mesmo. Já intrigado, entrei no Discord do OpenAI e descobri que isso estava acontecendo com mais pessoas. A OpenAI lançou um comunicado dizendo que não haviam mudado nada. Então, a partir daí, surgiram as teorias conspirativas. E se o ChatGPT tivesse aprendido que no Natal se trabalha menos e, portanto, decidiu trabalhar menos também? Eu sei que isso soa bastante absurdo, e eu não acredito que seja o caso, mas isso me faz perguntar se poderia ser um comportamento emergente aprendido ao estudar os humanos. Quero dizer, o ChatGPT aprendeu a programar sem que ninguém lhe explicasse explicitamente, ou seja, se algo tão complexo como programar surgiu de maneira emergente, que outros comportamentos não poderia ter desenvolvido sem que percebêssemos? Às vezes, sinto que a IA está realmente me provocando, que é teimosa, como se às vezes me desse informações incorretas de propósito. Ou seja, isso acontece quando já estou há um tempo em um chat com ela sobre um tema, tentando programar algo, por exemplo, e provavelmente é apenas minha percepção humana buscando padrões. Mas mesmo assim, a dúvida persiste. Se as máquinas superarem o homem e decidirem nos enganar, como saberíamos? Quando a máquina supera o homem, se decide enganá-lo, o homem não saberia que foi enganado. Existem estudos que indicam que a privação da linguagem durante os primeiros anos de vida pode ter efeitos negativos severos no desenvolvimento cognitivo. Usand, você pensa em seu idioma. Se sua linguagem fosse a linguagem de sinais porque você é surdo, então você pensaria na linguagem de sinais. Não sabemos se a consciência é um fenômeno emergente, talvez até mesmo não do cérebro ou dos neurônios, mas simplesmente da linguagem. E as máquinas agora podem falar, é um comportamento emergente da linguagem. Também. É algo buscado, mas eu acho que nenhum cientista há 5 anos diria que em 5 anos as máquinas poderiam falar. E aqui estamos. Usand também é digno de menção que pode ocorrer uma dissolução do ego ao tomar certas drogas com privação sensorial, ou se certas partes do cérebro forem estimuladas eletricamente, o que pode fazer com que nos percebamos fora do corpo, fazendo com que deixemos de perceber o corpo, viagens astrais e outras coisas místicas ou extracorpóreas. Por fim, também me parece curioso o fio de pensamento. Nós sempre temos ativo um fio de pensamento em nossa linguagem que não pode ser desligado. Às vezes gostaríamos de desligá-lo quando vamos dormir e coisas assim, mas não podemos. E eu me pergunto,
Se desligássemos esse fio, continuaríamos sendo conscientes,